amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Breno, tá? De Geografia. E hoje a gente vai continuar falando de blocos econômicos. O bloco que a gente vai falar hoje, mais especificamente, é um bloco muito importante em nível internacional, chamado União Europeia, tá bom? A gente vai falar um pouco de suas características gerais e seu processo de formação histórico-geográfica, ok? Tá? E também sua principal influência e o que está se passando nele na atualidade, tá? Para isso a gente tem que entender que a União Europeia não é um bloco apenas cobrado aqui na escola, né? É um bloco que não só influencia vocês na vida diretamente, mas também é um bloco que vai ser cobrado nas provas de vestibulares, Enem, tá? E vocês têm que ter um amplo conhecimento sobre as características, pelo menos as características gerais desse bloco, ok? Então, para não demorar muito, bora começar com a aula de hoje, ok? Bom, gente, para a gente entender um pouco do processo de consolidação e estruturação histórica do bloco econômico que é a União Europeia, hoje a gente tem que entender o seu processo de fragmentação, a sua formação histórica. O bloco econômico que é a União Europeia, ele não começou já pronto, né? União Europeia, bora criar aqui um bloco econômico que envolve toda a Europa. Não foi assim que aconteceu, tá? A gente tem que levar em consideração que o bloco econômico que é a União Europeia, ele teve várias reestruturações, tá? Durante a história da União Europeia, tá? Durante, na verdade, a história da Europa. Então, para a gente começar, a gente tem que entender um período muito importante da história da Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial, ok? A Segunda Guerra Mundial fez com que se constituísse ali, daquele momento, né, o fim da Segunda Guerra Mundial e o decorrer dela, tá? Fizeram com que se constituísse políticas, né, começar a se pensar como é que vai ficar a Europa agora, né? As pessoas começaram a parar de pensar na guerra e começaram a pensar nos efeitos da guerra, ok? Então, no ponto que chegou a guerra, tá? E seus resultados, seus impactos na vida econômica, na cultura e na sociedade, se resolveu se instituir novas políticas, tá? Não só para um país ou dois, não, para a Europa inteira, tá? E para isso, começou ali durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro trunfo ali, a primeira ideia que poderia originar o que seria a União Europeia, que se chamava Benelux, tá? Benelux foi, assim, um dos primeiros blocos econômicos que vai surgir ali na Europa, tá? E o que é que vai acontecer? Ele surgiu ali, como eu já falei, durante o período ali da Segunda Guerra Mundial. E era conhecido como Europa dos Três, tá? Que a gente tinha aí, ó, se vocês pararem para pensar, a Benelux é as iniciais de 3 países da Europa, tá? Bélgica, Netherlands, que hoje é chamado de Holanda, tá? No inglês, Netherlands significa Holanda, ok? Netherlands é Holanda, não esqueçam, tá? Então tinham Benelux, né? O B de Bélgica, Netherlands, um NE de Netherlands, né? E o Lux de Luxemburgo, tá? Então aí a gente vai ter as iniciais desse bloco, tá? E os países que compõem esse bloco, ok? Não se esqueçam, eram 3, tá? Por isso que ficou conhecido como Europa dos Três, durante esse primeiro momento, tá? O bloco dos 3 países aí que buscavam desenvolvimento e era um país aí que estava querendo um mercado comum, ok? E a diminuição das tarifas aduaneiras, ok? Então não era um bloco ainda de união monetária e política, tá? Ainda tentava-se aí implantar o mercado comum, ok? Esse momento aí desse nível de integração, ok? Então era basicamente isso que a gente tem que levar em consideração aí quando fala da Benelux, tá? Tem historiadores que não consideram a Benelux como o bloco que originou a União Europeia, tá? Tem gente que considera um bloco chamado a SECA, tá? SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? Foi criado em 1952, tá? 1952 para quê? Para unificar aí os países, tá? Em termos de relações de mineração, né? Siderúrgica. Os países aí que compunham, tá? Eram os mesmos do Benelux. A gente só vai adicionar aí a França após essa criação aí do Benelux e do SECA, né? A gente vai ter aí a criação de outro bloco, sim, a terceira fase da União Europeia, terceiro passo dado para a criação da União Europeia, tá? Ele vai acontecer 5 anos depois da criação do SECA, tá? O que é que vai acontecer aí? A gente vai ter aí, nesse primeiro momento, tá? Em 1957, né? A gente vai ter o Tratado
de Roma, tá? O Tratado de Roma vai instituir o Mercado Comum Europeu, o MCE, tá? Alguns também chamam de CEE, tá? Mas é o Mercado Comum Europeu, ok? Como o próprio nome já diz, ele vai ser o quê? O Mercado Comum. Ele não vai estar no nível de integração da União Monetária e da União Econômica, ok? Ele vai estar aí nesse momento de integração do Mercado Comum, beleza? E aí ele vai ser constituído por mais países, tá? Ele vai ser um bloco bem maior, ele vai estar consolidando ainda mais a União Europeia, tá? A gente vai ter os países que participavam do SECA, que já eram 6, né? Mais 6 países, ou seja, agora vamos ser a Europa dos 12, tá? Os 12 países que vão compor aí esse bloco econômico que vai ser bem grande já, tá? Nós vamos ter aí, além dos países que compõem o SECA, né? Que eu acho que vocês já esqueceram, né? Quais são os países que compõem o SECA, tá? Luxemburgo, tá? Holanda, Grécia, tá? Alemanha Ocidental, tá bom? A gente vai ter a Itália, a França e Luxemburgo, tá bom? Além desses daí, a gente vai ter quais ainda, tá? A gente vai ter a inserção aí já em 1957 da Inglaterra, da Espanha, da Grécia, tá? Portugal, Irlanda, Dinamarca, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhum. E a gente vai ter aí já depois da Guerra Fria, né? Ou seja, após a década de 80 aí, né? Com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter a inserção aí, né? Vai ter esse rompimento do Muro de Berlim. A gente vai ter aí a entrada da Alemanha Oriental, tá? O que participava da SECA era a Alemanha Ocidental. Então a gente vai ter a inserção da Alemanha Oriental, tá bom? Que vai ser a Alemanha que era antigamente socialista, tá bom? Estão me ligando aqui, tá me incomodando. Enfim, tá? E o que é que vai acontecer? Basicamente, depois da criação da SECA, né, com esses 12 países, tá bom? A gente vai ter aí a formação, praticamente aí já a estrutura, o alicerce para a criação da União Europeia, tá? A desestruturação aí desse processo do Muro de Berlim, ok? Deixa eu atender esse telefone. Alô? Bom, gente, continuando, tá? A gente vai ter aí, além disso, a gente vai ter a criação em 1991, a gente vai ter a instauração de um acordo, né? O Tratado de Maastricht, tá? Tratado de Maastricht. Tá? O que vai acontecer com o Tratado de Maastricht? Ele vai ser implantado justamente para criar aí a União Europeia. Ele que vai instituir o euro. Só que aí, em 1991, né, com o Tratado de Maastricht, esse euro ainda não vai ser utilizado oficialmente como moeda única, né? Os países vão preferir usar ainda aí essas moedas que eles tinham antes do Tratado de Maastricht, tá? O que é que vai acontecer? Mas depois do tempo, né, mais países vão adentrando nesse momento aí do MCE, né, do Mercado Comum, tá? Com o Tratado de Maastricht. E aí vai se tornar a Europa dos 28 países, tá? Vou colocar aqui na tela, não vou falar todos os países, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Todos os países que vão compor a União Europeia, ok? Vocês podem botar uma pausa no vídeo e dar uma lida aí para poder ver quais são os países, ok? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o Tratado de Maastricht e aí esses países, daqui a algum tempo, depois de um tempo apenas, que vão começar a instituir a União Monetária, tá? Com o Tratado de Maastricht. Mas nesse primeiro momento a gente vai ter aí apenas a circulação de moedas em trocas internacionais entre países e não com uma moeda, eu vou ali comprar um pão, né, na padaria, vou usar o euro. Não é assim, tá? Eles vão ter suas próprias moedas, né, nesse primeiro momento, tá? Só que depois de um tempo eles vão começar a adotar. Cada um vai, não vou dar uma data certa porque cada um vai adotando a moeda, o euro, em um diferente tempo. Ok? Mas eles vão começar a ir adotando o euro como moeda comum. E aí a gente vai começar a perceber a união política e monetária que vai acontecendo na Europa. A eliminação de barreiras alfandegárias, a livre circulação de pessoas, tá? E aí eles romperam, né? Você pode viajar você pode sair de um país para o outro como se tivesse saído de um município para o outro aqui, né? Basicamente isso. Sem a questão burocrática, tá? Como uma questão burocrática muito grande. Só que ainda eles têm um grande medo em relação à Turquia. Sim, a Turquia.
tá? Porque é um país que fica ali ligado com o Oriente Médio. E o que é que pode acontecer, né? Como se tinha muitos atentados terroristas na época, eles ficaram com medo de inserir a Turquia na União Europeia, e com a livre circulação de pessoas, a Turquia ser o palco de entrada para os terroristas na Europa, né? Essa porta de entrada. Então, durante muito tempo aí, né, a Turquia nunca foi aceita aí como um bloco da União Europeia, justamente por questões geopolíticas, ok? Outros países aí também, foi no caso da Macedônia, que durante muito tempo também ficou aí tentando entrar na União Europeia, ok? Os países que compõem a União Europeia, eles têm um PIB acima de 8, tá? O que é muito alto, ok? A maioria, o PIB não, desculpa, o IDH, tá? Eles vão ter o IDH acima do 8, ok? Por quê? O IDH acima do 8 já é um IDH muito elevado. Nós vamos ter as maiores expectativas de vida, né? O maior nível de desenvolvimento humano desses países, tá? Ou seja, taxas de analfabetismo praticamente zeradas, tá? Nível de educação excelente, tá? Empregos para todos, tá? Saúde e saneamento básico, né? Uma renda mínima para todos também, tá? Por isso que significa um nível de IDH acima de 8, tá? Então, tentem levar em consideração aí essas características para a gente entender um pouco aí das questões mais atuais que envolvem a União Europeia, tá bom? Para falar agora um pouco sobre a atualidade, tá? Sobre um ponto muito importante que é pouco discutido, pode cair em Enem, né? Pode ser cobrado em outros lugares, tá bom? A saída do Reino Unido da União Europeia, que é uma coisa muito importante, sim, tá? Durante muito tempo, né, desde que a Inglaterra ingressou aí na União Europeia, sempre se falou, sempre foi debatido por membros de partidos políticos de direita, tá? E membros de partidos políticos que queriam que a Inglaterra saísse por questões de desenvolvimento, né? Porque vocês sabem, estar na União Europeia significa se desenvolver junto com os demais países ali. Só que muitas pessoas dentro do Reino Unido estavam desapontados com o fato do Reino Unido estar ajudando os outros países da Europa, né? Tá participando ativamente da União Europeia, né? Enquanto outras pessoas, né, partidos de esquerda, falavam que era certo, o certo era o Reino Unido continuar apoiando a União Europeia. Por quê? Porque a força da União Europeia ia se tornar muito maior dentro com o Reino Unido dentro, ok? Então vocês têm que entender que aí não são só questões políticas, não são questões econômicas, também envolvem questões ideológicas, tá? Principalmente porque partidos de extrema direita, né, tá? Eles defendiam a não entrada de imigrantes dentro do Reino Unido, tá? Então eles queriam a saída imediata do Reino Unido aí da União Europeia, ok? Justamente porque eles queriam que parasse de entrar imigrantes e outras pessoas aí, né, de fora e dentro do país deles, ok? Então esse movimento nacionalista fez com que durante um certo tempo acontecesse assassinatos de membros do partido político da União Europeia. Particularmente uma foi assassinada com 2 tiros e o suposto assassino dessa pessoa gritou British Slavery, né? Falei errado. Falei em português. Esse suposto assassino dessa parlamentar, ele gritou Britain First, né? Que significa Grã-Bretanha primeiro, tá? Que era o lema dos grupos de extrema direita aí que estavam atuando dentro do Reino Unido, né? E que não queriam que tivessem a entrada de imigrantes de outras pessoas aqui que não fossem da União Europeia, né? Justamente porque vocês sabem que não fosse do Reino Unido. Justamente porque vocês sabem que quando o Reino Unido está na Inglaterra, tem-se um mercado comum, a livre circulação de pessoas, né? Não tem esse bloqueio de fronteira, então as pessoas circulam livremente, os imigrantes podem ir para a Inglaterra. E como a Inglaterra era tida como um polo de desenvolvimento, né? Os impactos dessa saída do Reino Unido, da União Europeia, foram muito grandes, né? Alguns membros da União Europeia e do mundo acabaram até por cogitar uma crise econômica mundial, global, com a saída da Inglaterra, né? Historicamente, a Inglaterra sempre foi uma superpotência. Então,
a saída da Inglaterra da União Europeia poderia gerar um estrago muito grande. Mas os demais países aí da União Europeia estavam prontos para tentar cobrir a despesa, né? Tentar cobrir os impactos aí gerados pela saída da Inglaterra. Até porque era permitida a saída de qualquer membro, a qualquer momento que você quiser sair da União Europeia você pode, tá? Claro, tendo permissão interna sendo interesse do país, você pode sair sim, ok? Então isso é um ponto muito interessante, tá? Bom, gente, eu vou terminar por aqui com a nossa aula. Eu queria falar um pouco das características aí mais importantes, um pouco da história da União Europeia, ok? E não esqueçam de fazer o exercício, tá? Fazer a sua atividade, ler a apostila, tá bom? E o que eu sempre falo pra vocês, foco, tá? E bons estudos a todos. A gente se vê na próxima.